Este é o vídeo tutorial do software BDI Soft, um sistema para cálculo da taxa de BDI, benefícios e despesas indiretas de obras e serviços de engenharia. Vamos iniciar pelos cadastros básicos do sistema. Tipo de serviço. É recomendável que o usuário consulte inicialmente os tipos de serviços já cadastrados no sistema. Para isso, clique nesse botão da direita, onde tem a lupa e tem escrito consultar. Clique mais uma vez no botão da lupa e, pela terceira vez, clicando no botão da lupa, o sistema vai mostrar os tipos de serviços já cadastrados no sistema. Então tem construção, reforma, reforma com ampliação e conservação. Já uma boa gama de serviços cadastrados no sistema. Porém, se o usuário quiser cadastrar mais um tipo de serviço, basta que ele clique no botão incluir, digite o nome, por exemplo, manutenção, e clique em OK, e esse tipo de serviço está cadastrado. Basta consultar, então já se vê o novo tipo de serviço cadastrado, que é manutenção. Vamos ver tipo de obra. O sistema também tem vários tipos de obras cadastrados, então é importante consultar primeiro. Clica mais uma vez na lupa e mais uma vez, e o sistema mostrará que já tem uma boa gama de tipos de obras cadastrados. Então, edificação, instalação, obra hídrica, irrigação em canais, saneamento básico, redes adutoras, estações elevatórias, estações de tratamento, obra portuária, obra aeroportuária, rodovias, obra d'arte. Então, uma boa gama de tipos de obra. No entanto, se o usuário desejar incluir mais um tipo de obra, ele pode fazer também clicando no botão incluir e digitando o nome do tipo de obra que ele quer acrescentar ao cadastro já existente no software. Agora demonstrando o executante. Quem é o executante? É a empresa construtora que está executando ou que irá executar a obra cujo BDI está sendo calculado. Nesse caso, o usuário inclui o nome da construtora, por exemplo, construtora tipo, e ao clicar em OK, o nome desse executante já estará no cadastro do sistema. Basta consultar e já se vê o novo executante já cadastrado no sistema. Portanto, a parte de cadastro é simples. E agora vamos para a parte mais importante do sistema, que é a parte de compor BDI. Então, quando o usuário clica em compor BDI, o sistema vai mostrar essa janela, onde inicialmente tem campos para fazer a codificação, a descrição dos dados importantes da obra. Então vamos incluir uma obra nova para demonstrar como é que o sistema funciona. Vamos chamar essa obra de obra exemplo abril de 2014. Aí a gente vai continuando a dar entrada nos dados importantes da obra. Então, prazo da obra em meses, vamos colocar 30 meses e um custo direto de R$9 milhões. Agora essa parte importante, que é o cenário principal da obra. Então, a fonte de recursos. Qual a fonte de recurso da obra? É pública ou particular? Então, se a gente escolher que a obra é pública, você vai observar que já apareceu para consultar os intervalos que o sistema sugere para o orçamentista, os intervalos de valores dos elementos do BDI. Mas vamos continuar. Vamos escolher aqui o tipo de analista.
será contratante, proponente ou auditor. Contratante geralmente é o órgão público que contrata a obra, que está realizando a licitação. O proponente é a construtora que está se propondo a executar a obra, está participando da licitação. E o orçamentista ou analista pode ser o auditor de um órgão de controle interno ou externo que vai analisar esse BDI. Vamos escolher proponente. Agora, selecionar o tipo de BDI, que pode ser detalhado ou sintético. Vamos escolher detalhado. E a incidência do lucro, o sistema permite que se escolha se o lucro vai incidir sobre o custo direto ou sobre o preço de venda. Como é uma obra pública, vamos escolher a incidência do lucro sobre o custo direto. Continuando, não precisa a gente dar entrada no local da obra, basta passar à frente. Na escolha do tipo de obra, ao invés de digitar, a gente clica aqui na lupa, clica mais uma vez e escolhe. Vamos escolher edificações. Basta clicar 2 vezes e o tipo de obra já vem para o cadastro dos dados da obra. Tipo de serviço, também a gente clica na lupa, clica 2 vezes, também clica 2 vezes no tipo de serviço a escolher, faz o mesmo procedimento para o executante. Coloca o nome do responsável técnico pela execução, o número do CREA, número nacional, e salva então os dados. No momento que clicamos no botão salvar, o sistema já mostra as abas que são os elementos que compõem o BDI dessa obra. Como é uma obra pública, você já pode perceber que ele não mostrou a administração da obra. Então vamos começar então agora a compor o BDI. Administração central. Você tem que dar entrada no total dos custos diretos das obras a executar no ano corrente pela construtora. Vamos dar um valor aqui de 12 milhões. Vamos supor que essa construtora vai executar obras num total de custos diretos, num total de 12 milhões nesse ano corrente. E vamos supor que ela tem 45 mil reais de despesas mensais com a sede da construtora. Isso já nos dá, clicando aqui no botão calcular, uma administração central, um percentual de administração central para o BDI da ordem de 4,50%. Como nós estamos fazendo detalhadamente, o usuário pode também, eu quero detalhar essas despesas mensais, eu não quero só colocar o total. Então basta clicar 2 vezes aqui em despesas mensais e o usuário poderá então detalhar cada item das despesas mensais da construtora executante da obra que se está calculando o BDI. Por exemplo, prolabore da diretoria, unidade, verba ou valor, a quantidade, ou aqui seria melhor colocar mês, né? A quantidade 1 e o custo, coloca-se o valor do prolabore. Só um exemplo, né? Mas nós vamos cancelar e dar entrada no total aqui para facilitar o nosso exemplo de cálculo. Então, a administração central já está calculada. Agora, riscos e incertezas. O sistema mostra diversos tipos de riscos e mostra os campos onde o usuário poderá digitar os valores. Para esse exemplo, vamos digitar greves, 0,5%, e vamos também colocar alguma coisa, 1%, para margem de certeza devido à imprecisão de projeto. Então, ao clicar no botão calcular
o total de riscos, o percentual de riscos do BDI dessa obra já fica calculado. Então a gente vai salvando. Agora vamos calcular os seguros. Basta dar entrada no valor do seguro geral dessa obra. Vamos aqui no exemplo colocar um valor de R$7.000. Clica no botão calcular e o percentual dos seguros para esse BDI já está calculado aqui no sistema. A gente salva e vamos para garantias. Qual é o percentual de garantia exigido no edital para o contrato da obra? Normalmente 5%. Qual a taxa de correção monetária? Geralmente é o INCC. Vamos adotar aqui para o exemplo 0,50. Clica-se no botão calcular, então o custo dessa garantia para esse contrato já está calculado aqui embaixo, no caso 1,0088. Vamos agora calcular, antes de salvar, agora calcular as despesas financeiras. Vamos colocar novamente 50% como sendo a taxa mensal média de INCC. Vamos supor que nesse contrato ocorre um atraso de 45 dias entre a entrega das medições e os efetivos pagamentos, e não vamos considerar outro tipo de juros, vamos considerar apenas esses dois elementos. Ao calcular, também o sistema já calculou o percentual das despesas financeiras desse BDI. Salva-se. Agora o lucro. O lucro, primeiro a gente tem que escolher qual tipo de lucro que a empresa declara, no seu imposto de renda, se é presumido ou real. Para cada tipo de lucro, o sistema pede os dados e procede um cálculo diferente. Então vamos para o tipo mais comum, que é para o lucro presumido. Vamos colocar que o construtor pretende ter um lucro líquido nessa obra da ordem de 7%. O imposto de renda, pessoa jurídica, se ele quiser considerar aqui no lucro, para calcular o lucro bruto, ele pode dar entrada no valor do imposto de renda da pessoa jurídica e na contribuição sobre o lucro. E aí, ao calcular, o sistema já calcula o lucro bruto que ele deve dar entrada no BDI, para que depois do pagamento dos tributos sobre o faturamento ele tenha o lucro líquido de 7%. Vamos então agora para os tributos. Os tributos, na aba dos tributos, o sistema deixa aberto para que o usuário inclua ou exclua tributos. Isso porque no Brasil há uma variedade assim, bem frequente da criação de tributos ou da exclusão, da extinção de tributos. Então o sistema deixa isso bem maleável para o usuário. Mas dá dicas aqui, por exemplo, tributos que normalmente incidem nas obras. É o COFINS, PIS, PASEP e o ISS, com os valores atuais. Então, como é que o usuário faz? Ele inclui o tributo e aí coloca o nome, por exemplo, COFINS. Vamos colocar COFINS e o valor de 3%. E aí já está incluído esse tributo. Vamos incluir outro tributo, PIS, o valor de 0,65%. E outro tributo que seria o ISS. Vamos colocar um valor de 2,5%. E nesse momento há um novo tributo que vale até dezembro de 2014, que é a contribuição previdenciária. Esse tributo é um acréscimo de 2% devido à desoneração na construção civil. Essa desoneração na construção civil consiste na redução de 20% do INSS lá na taxa de encargos sociais e em compensação um aumento de 2% nos tributos gerais que incidem sobre o faturamento da obra, que no caso deve ser considerado aqui no BDI.
Então salva, e agora nós podemos já calcular o BDI. Clicando nessa aba resumo e em calcular, o sistema já mostra todos os elementos do BDI, mostra também a equação que foi utilizada para o cálculo. Essa equação é a equação adotada pelo TCU, e também já mostra o preço global da obra. Ao salvar, então, o BDI da obra já está calculado e composto. Nesse caso está resultando no BDI de 26,20%. O sistema também permite imprimir o resumo, esse resumo, e também permite imprimir os dados. Todos os dados que foram dados à entrada, né, no sistema, ele permite essa impressão para apresentação, né, em relatórios, ou mesmo para um arquivo, seja o que for. Uma questão interessante na impressão do resumo é que o usuário pode exportar esse dado, né, que seria impresso, ele pode exportar para um arquivo de texto. Basta clicar, vamos repetir, clicar aqui no ícone da impressora, e clicar aqui em imprimir para arquivo nessa janela e escolher o tipo. Então ele escolhe, por exemplo, arquivo de texto. Aí arquivo de texto vai ser para o Word, né, texto, enfim. E ele vai dizer, clica aqui nesse botão e vai escolher no seu computador onde quer, qual é o diretório, né, qual é a pasta onde ele quer que esse arquivo seja salvo. E esse arquivo vai ser exportado em forma de texto, e lá ele pode editar, colocar a logomarca da empresa e enfim, o que ele quiser editar, da forma que ele quiser editar. Mas vamos cancelar. E então a gente demonstrou aqui como é simples, como é fácil com o BDI Soft se compor o BDI de uma obra de engenharia. Vamos voltar lá para os dados da obra e vamos variar essa obra aqui para a gente ver o que é que acontece. Então, por exemplo, se essa obra não for pública, ela é particular, então nós vamos ter que dar entrada novamente nos dados de cenário dela. Vamos continuar com sendo proponente, o tipo de BDI detalhado. O sistema está informando que você vai ter que dar entrada em novos dados, porque as informações anteriores serão perdidas. Não todas, mas algumas. E vamos continuar com a incidência do lucro sobre o custo direto. Você já está percebendo que apareceu mais uma aba a ser calculada. No caso, é a administração da obra. Por quê? Porque agora a obra é particular. Então, nós temos aqui agora então mais um item a ser calculado, porque nas obras particulares é comum que os orçamentistas incluam a administração da obra no BDI e não na planilha, como é a praxe hoje para obras públicas. Então ele dá entrada nos dados aqui. Vamos dar entrada em dados aqui ficticiamente, né, dados fictícios, só para a gente ter um número aqui e verificar o sistema funcionando, né? Então, R$1.000, despesa com cartórios. Nós estamos demonstrando como é que o sistema trabalha detalhadamente para montar a administração da obra de um BDI. Ao dar a entrada nos dados e clicar no botão calcular, então o sistema já calculou o custo total das despesas fixas para a administração da obra, né? E no caso aqui está resultando em R$4.800 e um total em percentual de 0,05. Também tem as despesas mensais, que são, né, as mais importantes para a administração da obra, a administração mensal da obra. Então, aluguel de imóveis, quando é o caso, a mão de obra indireta. É importante dizer que a qualquer momento se o usuário clicar 2 vezes em cima de qualquer desses itens,
da administração da obra, seja nas despesas fixas ou nas despesas mensais, o sistema irá mostrar o detalhamento desse item. O que significa esse item? E, inclusive, o usuário poderá incluir outros itens para detalhar melhor essa despesa. Então, por exemplo, o que é a mão de obra indireta que é considerada a administração da obra? Então você tem os engenheiros civis, executantes e residentes, o engenheiro de segurança de trabalho, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro de produção, engenheiro trainee, arquiteto, médico de segurança do trabalho, enfim, todo tipo de mão de obra que poderá fazer parte, né, da administração da obra. Que tem todas as opções, tem um cadastro bem extenso, mas o usuário só vai preencher aquilo que for de acordo com a obra. Vamos colocar alguns números também fictícios aqui só para a gente ver o sistema funcionando, né? Aqui eu acho que está baixo. Continuando aqui, da entrada em valores, são dados fictícios só para a gente ter uma ideia do sistema, como é que ele funciona. Fornecimentos aqui são água, energia e comunicação, só para o usuário ter uma ideia. Os equipamentos, os equipamentos de obra, né, os equipamentos normalmente componentes das obras. Os veículos de transporte é o custo, né, com os veículos que são utilizados na obra, custo mensal, né? Algum custo com controle tecnológico, controle de qualidade, e um custo geral também para materiais de consumo. Então, depois de serem dadas entradas, né, nessas despesas mensais para a administração da obra, é só calcular. Então já se tem o total em termos de custo, o total em todo o prazo da obra e o total em percentual que já vai ser acrescentado na composição desse BDI. Então já foi calculado, a gente salva. A administração central, vamos manter os dados que já estavam calculados para outro tipo de obra. Também a gente mantém os dados de riscos e incertezas, de seguro, as despesas financeiras também, o lucro, vamos manter. No caso dos tributos, vamos manter também esses tributos. Então, esse BDI, né, da mesma obra, no caso não sendo pública, porque agora consta a administração da obra, o valor do BDI aumentou, né, para 41,18. Ok? Então fica demonstrado como é que o BDI Soft funciona, quão simples é, quão prático a composição do BDI de uma obra, seja ela pública ou particular.